Boa noite, presidente, Valdir, os demais vereadores, servidores dessa Casa de Leis, a população que se faz presente e que nos acompanha pela internet. O motivo de eu vir à tribuna hoje é para falar um pouco a respeito do kit ou dos kits de material escolar que foram entregues, estarão sendo entregues a partir de hoje, mas que teve uma solenidade pública no gabinete do prefeito, de entrega pública, né, uma solenidade hoje, nessa tarde, às 2h30 da tarde, no gabinete, no qual tem todo um contexto histórico por trás. Então nós aqui, na legislatura anterior, 2021, eu até fiz questão de selecionar e imprimir aqui alguns documentos que foram defendidos por mim na legislatura anterior. Em 21 de maio de 2021, apresentei um requerimento, solicita análise e estudo para a implantação de um cartão material escolar, com a finalidade de garantir materiais escolares mínimos para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família ou no Cadastro Único. E aí apresentamos em anexo uma minuta de lei, porque o vereador ele não pode comprometer o orçamento do município, mas ele pode sugerir ao Poder Executivo que o faça. E nós apresentamos uma minuta de lei para que o Poder Executivo encaminhasse um projeto de lei para cá, para apreciação da Câmara. Em 2022, o então prefeito Márcio encaminhou para cá, nós avaliamos, aprovamos aquele projeto de lei e passou a ser a lei número 5.327, de abril de 2022. E de lá para cá, então, a ideia era que se tivesse um cartão material escolar para esse público, oportunizando que as empresas, que o público pudesse adquirir material escolar nas escolas, nas empresas do município. Cadastrasse as empresas e que ele fosse com aquele cartão em diversas papelarias mais distintas para manter a riqueza aqui no município. E houveram algumas dificuldades com relação a essa trajetória, essa implantação com um cartão magnético. Então se optou por um kit, resumindo, um kit material escolar que foi licitado no final do mandato anterior e está sendo entregue a partir de agora pelo prefeito Bax e pelo SAL. É um importante avanço para equiparar aquelas pessoas que têm dificuldade financeira para ter um material de qualidade, para oportunizar um aprendizado pleno e com as mesmas condições daquele que, por vezes, tem uma condição financeira um pouco melhor do que os demais. Então nós fizemos ao longo disso várias cobranças, inclusive esse ano ainda, em 10 de fevereiro, nós apresentamos um requerimento solicitando a regulamentação desse cartão material escolar, porque foi optado pelo kit, mas um cartão material escolar, o kit concentrou em uma única empresa para fornecer os kits. Então é bom para o beneficiário, mas para a economia local ainda não foi uma empresa de Marechal que venceu a licitação, foi uma empresa de fora. Então a ideia do cartão, insisto no cartão material escolar, por diversas possibilidades. Primeiro, o recurso fica no município, né? Pode atender várias empresas, fortalecendo o comércio local. Segundo, não é um kit padrão. Talvez eu tenha o lápis de cor em casa que sobrou. Eu não preciso adquirir o lápis de cor. Eu ganhei do meu irmão, né? Meu irmão mais velho, enfim, várias possibilidades. Então, quando você tem um cartão, a pessoa vai lá e compra aquilo que está faltando para ele no material escolar. E neste mesmo cartão existe a possibilidade de nós incluirmos o uniforme escolar, porque atualmente já é distribuído o uniforme escolar. Porém, também é uma licitação que, por vezes, é uma empresa de fora que ganha, faz uma previsão de tamanho em setembro, outubro do ano anterior, entrega em abril, maio do outro ano, a criança já cresceu, entrega um kit padrão, tantas camisetas, um casaco, uma calça, um shorts, enfim. E isso, por vezes, faz com que se repita aquilo que a criança não precisa. Como eu disse, se tem um irmão mais velho, ganhou um agasalho do irmão, então não precisava um agasalho. Mas talvez ir lá e personalizar e comprar 4 camisetas, ao invés de ter 2 agasalhos, seria mais importante. Então o cartão material escolar ele abre uma possibilidade enorme para benefício do aluno, do comércio local e garantir o produto de qualidade para os beneficiados. O vereador Juca pediu uma parte. Boa noite a todos os presentes aqui. Obrigado, vereador Rafael, pela parte. Eu vou me somar a Vossa Excelência, porque vossa manifestação é extremamente oportuna, inclusive o município de Quatro Pontes,
que tem 1/10 da nossa população, fez isso neste ano. Começou com um valor de R$250, credenciou, a licitação deles está em fase de conclusão a partir de agora, credenciou estabelecimentos locais, ou seja, eles colocaram como regra na licitação que apenas estabelecimentos do município de Quatro Pontes pudessem ser credenciados no que eles chamaram de cartão volta às aulas, no mínimo 2 para material e 2 para uniforme, e vão entregar isso para os alunos. Então, aqui na nossa região, nós temos iniciativas assim, e pensa, 1, 2, 3 milhões de reais que a administração municipal está gastando com uma empresa quase certo que é de fora daqui. Imagina se a gente puder repassar só para a empresa do cartão um valor, inclusive lá a licitação foi 19% a menos, ou seja, eles vão passar menos dinheiro e a empresa vai entregar os 250 por aluno. Economizou para o município, o comércio local vai arrecadar e o aluno vai poder, o que Vossa Excelência está falando, comprar aquilo que é necessário. Então isso é uma daquelas coisas que quando a gente discute aqui, sempre foi feito assim, mas a gente pode melhorar. Então se a gente tem o recurso, a gente tem a iniciativa, concordo plenamente com Vossa Excelência e parabéns por trazer aqui e levantar. Às vezes o Executivo vai nos escutar e entender que esse aprimoramento ele é importante e ele pode ser feito. Obrigado. Obrigado pelas considerações, vereador Juca. Além disso, o que me traz à tribuna também, aproveito a oportunidade para contextualizar dar um destaque para algumas proposições que eu apresentei hoje. Começando pela necessidade do atendimento farmacêutico para os pacientes com polifarmácia. O que é polifarmácia? É quando a pessoa usa mais do que 5 medicamentos, devido às suas mais distintas comorbidades. A pessoa é hipertenso, é diabético, tem artrose, tem outras complicações, e isso faz com que ela use mais de 5 medicamentos. Existem interações medicamentosas que tiram a eficácia desses medicamentos quando eles começam a se interagir. Interações com medicamentos. Existe o paciente que tem um atendimento farmacêutico, é tirar o tempo, é uma consulta de farmacêutico, é tirar um tempo para revisar, em especial nesses pacientes polifarmácia, porque às vezes nessa interação pode levar a uma hipotensão, uma pressão baixa, pode levar a uma queda num idoso, pode gerar um efeito colateral que ele não entende como um efeito colateral, como por exemplo uma diarreia, ele vai emagrecendo, tonturas, vertigem, etc., várias possibilidades. Então a gente sugere ao Executivo que implante o atendimento farmacológico dos pacientes polifarmácia, tanto do idoso quanto do cuidador do idoso, porque às vezes o idoso está acamado ou tem dificuldade de entendimento, mas que o cuidador esteja junto para que seja efetivo lá a administração da medicação do modo adequado. Apresentamos também a sugestão para que o Executivo adquira um drone, considerando as dificuldades de vistoria em calhas, tanto para o agente de endemias, como também edifícios para a própria população. Às vezes, olha, eu tenho uma situação de uma calha aqui no edifício que eu até vou pedir ajuda dos fiscais, venham aqui. Então, um equipamento que possibilita uma melhor eficácia com relação à descoberta de calhas aí obstruídas com folhas, enfim, ou pelas mais distintas causas. Apresentamos também a necessidade de uma pequena reforma, um ajuste, uma instalação de um guarda-corpo lá no estádio Waldir Schneider, no acesso aos vestiários. É um acesso subterrâneo e ali tem um vão de aproximadamente 2,50 m, 3 metros de altura, e as crianças ficam brincando ao redor. Então é necessário, segundo uma norma técnica, que nessas condições tenha um guarda-corpo de no mínimo 1,10 m. Então a gente apresenta essa indicação aqui para que seja tomada providências com relação a isso. E também uma indicação de tapa-buracos na rua Helmut Roesler. A respeito da situação que houve aí na Escola Municipal Bento Munhoz, por vezes isso mostra para nós algumas situações que já deveriam ser resolvidas há muito tempo. Uma delas é a questão de fato, a gente ter um PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, é um programa do governo federal que faz 2 repasses para cada escola por ano de dinheiro direto na escola. Mas deve ter um PDDE ou um fundo rotativo, como foi apresentado hoje, parabenizo os vereadores, para que se tenha recurso na escola e que se possa resolver pequenas coisas de modo imediato.
Isso mostra como nós estamos num sistema obsoleto. Esse modelo licitação é importante, mas para pequenos reparos ele está ultrapassado. E não tem perspectiva de resolução. A resolução é dinheiro direto na escola. Um recurso menor, com o mesmo rigor, é dinheiro público, tem que prestar conta, tem que fazer 3 orçamentos, tem que ter todo um regramento, e o CPF de quem administrar isso está vinculado como o CPF do gestor municipal, do secretário de educação, do servidor público. Aliás, quem administra, né, seja diretor, coordenador, já é um servidor público e tem as suas responsabilidades. Então, a alternativa de fato é colocar uma fatia um pouco maior de recursos na mão das escolas para que se resolva e que se reduza a dependência da PMF. Né? Tanto os pais quanto os professores, e é uma série de situações, porque o professor ou ele gera hora extra, ou ele compensa no outro dia, e é um problema para a escola também a compensação do professor, ou ele faz doação, ele já está esgotado, ele precisa descansar, ele precisa recuperar, né, a sua saúde física, mental, intelectual. Enfim, então essa situação que aconteceu, ela mostra, ela escancara a necessidade de nós, de fato, criarmos uma alternativa que seja mais ágil para os pequenos reparos. E aproveito a circunstância, o ensejo, para manifestar aqui, enquanto profissional nutricionista, para a população, dizer que a obesidade infantil ela está aumentando. A obesidade, de um modo geral, ela está aumentando. Hoje, compreendendo o excesso de peso, que é o sobrepeso e a obesidade junto, é aproximadamente 56% da população que está com excesso de peso. Destes, 18,5% tem obesidade. Eu estou falando da população adulta agora. E nas crianças de menos de 10 anos, 1/3 das crianças estão acima do peso. Só que quando eu trago os dados dos adultos, eram crianças magras que se tornaram adultos com excesso de peso. Então, se nós temos 1/3 de crianças com excesso de peso, quando elas serão adultas, serão muito maior o percentual de pessoas com excesso de peso. E a obesidade ela é complexa, o conceito dela é uma doença inflamatória multifatorial, ela tem diversos fatores, por isso que ela é difícil de tratar. Só que nós só vamos vencer a obesidade se for uma causa coletiva. Se for uma causa só de uma única categoria, se a dengue for só para o agente comunitário de endemias, nós não vamos vencer a dengue. A obesidade, se for só para o nutricionista, nós não vamos vencer a obesidade. E todas as outras doenças e consequências, que é diabetes, é hipertensão, é articulação, joelho, quadril, tornozelo e etc. Uma série de complicações relacionadas à alimentação. E por isso que eu venho aqui para dizer para vocês que nós precisamos de ações intersetoriais de enfrentamento à obesidade e às suas complicações. Então todos os setores da sociedade, eu não falo isso por causa de um setor, eu falo isso para todos nós. Estou aproveitando o ensejo, o contexto, para dizer para cada um de nós que as doenças que nós temos, grande parte delas, 69% aproximadamente das doenças, do recurso que o SUS gasta com doenças, são doenças evitáveis. O SUS não tem condição de tratar tudo se nós não trouxermos responsabilidade para cada um de nós, se nós não contribuirmos com o sistema. Volto a dizer o exemplo da dengue. Se nós não cuidarmos da dengue, o SUS não aguenta tratar a dengue, não aguenta tratar a obesidade e as consequências da obesidade. Então, de modo intersetorial, o cafezinho lá na firma tem que ter menos açúcar ou tem que ter a opção sem açúcar. O refrigerante todo dia à tarde tem que ser repensado. Os excessos têm que ser repensados. Então, eu deixo aqui a minha contribuição enquanto profissional de saúde, enquanto nutricionista, minha preocupação. E claramente, só iremos vencer a obesidade se for uma ação intersetorial. Cada um contribuindo um pouco para que o cenário seja reversível. Espero poder contar com a colaboração de todos neste sentido. Obrigado pela oportunidade e desejo a todos uma semana abençoada por Deus.